Boa tarde, meu nome é Alan, vou apresentar sobre um trabalho sobre a análise do artigo do financiamento da infraestrutura de transporte, do Alessandro VM Oliveira e Federico Araújo Furola, do ITA. Esse artigo ele foi publicado na Journal of Transport Literature, volume 7, número 1, de janeiro de 2013. Disciplina Economia de Transportes, professor Judemir Ferreira da Silva. A organização do artigo ele fica da seguinte forma: ela tem a introdução, as características econômicas da infraestrutura, o papel da regulação e do financiamento setorial, ao financiamento da infraestrutura e o ambiente institucional brasileiro, a participação privada e investimento direto dos estrangeiros em infraestrutura no Brasil e, por fim, comentários finais. O artigo ele discute a importância central da indústria da infraestrutura e do setor de transporte para o desenvolvimento de qualquer país. A importância setorial ela se expressa pelo aumento da penetração e a qualidade das redes de transportes, telecomunicações, energia e saneamento, que pois são veículos indispensáveis para o progresso das nações, para a redução da pobreza e a proteção ambiental e inclusão social digital. Também o artigo ele trata dos custos da deficiência, altos custos econômicos e sociais associados ao desenvolvimento da infraestrutura, principalmente nas redes de transporte e energia elétrica. Apesar dos avanços na tecnologia celular e energia elétrica, os transportes e o saneamento permanecem com redes cuja implementação é muito aquém do desejável. Situação brasileira. A situação brasileira da infraestrutura não é animadora, como mostram diversos indicadores, inclusive o índice PIB Global Competitivo, esse repórter, mencionado no artigo, devido à precariedade da infraestrutura de transporte. Os custos de logística média no Brasil chegam a 26% do valor dos produtos, em comparação a 9% na média de países como a OCDE ou 18% no Chile. A produção brasileira é penalizada em relação às ocorrências, somando elevado peso na tributação. Se a gente for ver o ranking de competitividade de 2011 a 2012, o Brasil ocupava a 64ª posição em infraestrutura, com destaque negativo para portos, no lugar de 130, e rodovias 118. O problema de pesquisa do artigo, ele está centrado em como financiar a expansão da infraestrutura de transporte no Brasil, considerando as deficiências e os altos custos da logística do país, as características econômicas do setor, como externalidades e o monopólio natural, e o ambiente institucional e regulatório subjacente, incluindo a participação privada e o investimento direto estrangeiro. O problema ele se desdobra em pontos cruciais, como a deficiência estrutural na infraestrutura de transporte, as características do setor como externalidades, altos custos, potencial de monopólio natural, ambiente institucional e regulatório. O artigo ele discute como falha de mercados, o poder de monopólio, a não exclusividade, a informação assimétrica, que justificam a regulação e como o desenho afeta o risco, o consentimento do financiamento do serviço. Fontes de financiamentos. A busca é por um encaminhamento adequado para o financiamento, incluindo o papel da participação privada, concessões e participação público-privada, e investimentos diretos estrangeiros. O artigo explora mecanismos econômicos e institucionais que podem garantir o aumento da taxa de investimento em ativos de infraestrutura e transporte. O objetivo geral do estudo é discutir os aspectos e as questões relativas ao financiamento da infraestrutura de transporte no Brasil, considerando suas características econômicas intrínsecas como externalidade e o monopólio natural, e as dimensões institucionais e regulatórias adjacentes, buscando o caminho adequado para a superação de deficiências setoriais e a promoção do desenvolvimento econômico e social. Os objetivos específicos, eles estão listados ao lado, né? A gente podemos enfatizar, no caso, que os objetivos específicos, a gente pode falar de dois principais, né? Pode dizer assim, que é o discutir o financiamento da infraestrutura e o ambiente institucional brasileiro neste particular. O artigo visa analisar como o ambiente institucional, incluindo o grau de garantia dos direitos de propriedade e a estrutura de governança, como a legislação de PPP e concessões, influenciam a propensão a investir e os custos de financiamento. E também no caso, analisar a participação privada e os investimentos diretos estrangeiros na infraestrutura do Brasil. Este ponto, ele busca avaliar a importância da entrada de capitais estrangeiros e da participação do setor como fonte de financiamento para a expansão da infraestrutura. A justificativa do estudo é a indústria de infraestrutura ela é central para o desenvolvimento econômico de qualquer país. A melhoria da qualidade das redes de transporte é indispensável para o progresso das nações. A redução da pobreza e a proteção do meio ambiente e a inclusão social. O subdesenvolvimento da infraestrutura está associado a elevados custos econômicos e sociais. A precariedade da infraestrutura de transporte resulta em custos de logística médio de 26%,
o valor dos produtos muito superiores à média de 9% dos países da OCDE, que penaliza a produção nacional. Aí, no lado, a gente tem a necessidade de enfrentamento de desafios e benefícios esperados. Considerando os pesados desafios que o Brasil tem em enfrentar, particularmente na área de transporte, a questão de financiamento da infraestrutura existe e assume um papel fundamental. O caminhamento adequado da questão de financiamento traz benefícios inegáveis em termos de desenvolvimento econômico e social, redução da pobreza, promoção da competitividade, geração de emprego e de renda, a capitalização e a internalização do desenvolvimento, entre outros objetivos importantes. Para o referencial teórico desse artigo, no caso ele tá embasado nas externalidades. A indústria é crucial pela capacidade de gerar externalidades positivas, ganho de eficiência, ou reduzir as negativas, congestionamento e posicionamento e poluição. Os autores que o artigo cita é o Bloom, de 1998. Ele é citado a se referir aos benefícios líquidos gerados pela redução de externalidades negativas. No caso, o artigo também ele cita a estrutura de custo. O setor caracteriza-se pela presença de custos fixos elevados em capital específico. Isso gera um dilema entre eficiência produtiva e alocativa. E por último, o monopólio natural, né? A importância dos custos, que faz com que o custo médio seja determinante, pode identificar uma situação de monopólio natural ou subjetividade de custo. Os autores que falam disso no artigo Baumol, de 1986, ele define um monopólio natural com base em economia de escala. E o Brauting, de 1989, estende o conceito para a economia de escopo e a subjetividade de custos. O referencial teórico do que eu identifiquei no estudo seria a regulação e falhas de mercado. A justificativa da regulação. A principal justificativa é a presença de falhas de mercado, situações que o livre mercado não maximiza a eficiência. Tipos de falha: o poder de monopólio, externalidades, não exclusividade, informação assimétrica e mercados complexos. Os autores que tratam desse tema, né, são o Hanley, Jonglen e Witter, 1997. São citados para listar e descrever as falhas de mercado. E Graham Hard, em 1968, é mencionado para situar tragédias comuns, não exclusividade. Também, ao lado direito, né, tem a teoria da regulação. A teoria ela evoluiu da visão de gênero do interesse público para a teoria econômica da regulação mais complexa, que conjuga múltiplos interesses públicos, econômicos e sociais. A regulação como mecanismo para lidar com distorções alocativas resultantes do poder de monopólio. O artigo ele traça a evolução da teoria econômica da regulação, teoria do interesse público, a teoria da captura e a teoria econômica da regulação. Os autores que mencionam, né, essa teoria é o Vygotsky, de 2000 entre outros, né, de 2005, e é a fonte do esquema da evolução da teoria. Então, a gente tem abaixo aqui como se fosse um gráfico de evolução, né, a teoria do interesse público, a análise normativa como teoria positiva, a teoria da captura e a teoria da economia da regulação. A gente pode fazer até um adendo aqui, que no caso da teoria da captura, a gente pode ver como atua a Petrobras. Por ela ter um poder de lobby muito grande, né, às vezes ela pode ela pode influenciar o poder da agência reguladora, no caso a ANP, né? Então, ela pode influenciar as decisões da agência. Então, isso aí poderia ser um raciocínio como a teoria da captura. O método utilizado, no caso, o artigo é uma revisão, uma discussão sobre o financiamento da expansão da infraestrutura de transporte, abordagem analítica, a discussão considera os aspectos institucionais e regulatórios subjacentes relacionados às características econômicas do setor. A estrutura do artigo está organizada em 5 seções, como já foi falado no início, né? Característica econômica, regulação, financiamento e ambiente institucional e participação privada. As fontes de financiamento, né? As fontes. A discussão baseia-se em literatura acadêmica, em relatórios de instituições como o Banco Mundial e o World Economic Forum. O ambiente institucional e os resultados. Agora nós vamos os resultados. Né? O ambiente institucional e financiamento. O ambiente institucional, a governança e a regulação e a qualidade institucional afeta a propensão ex-ante a investir, sendo crucial para garantir os direitos de propriedade. O financiamento no Brasil. O mercado de capitais é incompleto. Grande parte do financiamento de longo prazo é suprida por fundos do BNDES. Modelo de financiamento. A modalidade consolidada é o Project Finance, e no Brasil, projetos com ativos públicos são sujeitos à legislação parceria público-privada. Aqui ao lado a gente tem uma estrutura do ambiente institucional, a estrutura de governança e o indivíduo. No caso, organizações, ele fala que as organizações procuram especialmente alterar as regras do jogo, como o poder de lobby. Então, isso influencia direta na regulação. Também tem questões relacionadas a direitos de propriedades ou comportamentos individuais. Né? De acordo com o artigo, o grau de garantia do direito de propriedade é um elemento essencial no ambiente institucional de uma economia de mercado, permitindo a instalação de um incito através do processo de transação na proteção desses direitos, para uma forte redução na propensão ex-ante ao investimento e ao financiamento do investimento, alterando seus custos.
Em infraestrutura, essa característica ainda é mais importante, tendo em vista que há elevados custos de transações envolvidos na competição pelas licenças e concessões que dão acesso ao mercados relevantes da infraestrutura. Aí, atualmente, no ambiente regulatório do Brasil, né, nós temos como que a iniciativa pública ela não consegue financiar ou gerir, né, toda a questão da infraestrutura, então ele tem que delegar para a iniciativa privada, ou por meio de ortógono, ou por meio de parcerias privadas, né? Aqui a gente tem lá três instrumentos que a legislação brasileira atua, né? A concessão comum, que é a Lei 8.957/95, é destinada a projetos autossustentáveis como fluxo financeiro oriundo de tarifas, combina alto retorno privado e alto retorno social. Aí tem as PPPs, que é da Lei 11.079 de 2004, aplicada a projetos onde é necessário o aporte de recursos públicos, subsídio, tendo um bom retorno social, mais baixo retorno privado. E o financiamento público, né, que muitos projetos de infraestrutura contam também com dotações orçamentárias de vários níveis de governo, além de financiamento público em caráter de fomento por instituições oficiais. Financiamento por conta de dotações orçamentárias. No setor portuário, de acordo com o artigo, né, 61% dos investimentos de 2003 a 2010 depende do setor público. Porque no setor portuário é uma infraestrutura que demanda muito custo, né? Demanda um custo altíssimo, né? Alto custo de serviço e nível de serviço muito alto e a qualidade do serviço, né? Então, depende muito do investimento público. Resultado 3, investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro é uma forma crucial de mobilizar os capitais, contudo, na América Latina, a participação dos investimentos estrangeiros na estrutura de 96 a 2006 foi inferior à média de outros países emergentes. Isso a gente consegue ver pela representação. O pico da infraestrutura ocorreu nos anos 90, somente nas telecomunicações. O ingresso de países estrangeiros visto como uma forma de instrumental e fomentar as atividades de empresas públicas e privadas na infraestrutura. O artigo destaca que o IRI contribuiu para o financiamento da expansão da infraestrutura brasileira. A importância dos investimentos privados é considerada bidirecional. Elas têm relevância nos ingressos estrangeiros no país para o financiamento da infraestrutura e relevância de fluxos financeiros, fluxo brasileiro no exterior, que é uma movimentação de recursos em dólar. É citado também na conclusão do relatório do World Investing Report de 2008, que apontou a mobilização do IDE e outras formas de participação de empresas internacionais como uma maneira de atacar os problemas e infraestrutura e serviços relacionados nos países em desenvolvimento. Aí o resultado quarto, que eu identifiquei no artigo, são os desafios da interferência, causas da desrelação. Uma causa pode estar na abordagem de políticas nacionais marcada por interferências políticas e intervencionismo, com menor foco na eficiência. Há também a fragmentação regulatória. A regulação setorial no Brasil nasceu fragmentada em diversos modos nos anos 90. Criação da NTT, a ANTAC e, posteriormente, a ANAC. Também existem desafios pendentes. Permanece a politização do ambiente regulatório, que aumenta o risco de longo prazo e deterioração do orçamento público. Também tem a ausência de regulação e presença de falhas no mercado, tende a gerar dificuldade de financiamento. Também a simetria de informação e a concessão de financiamento leva a exigência de garantias elevadas pelos financiadores. A dificuldade ou custo de obtenção das garantias reais ou pessoais pode ser um fator inibidor à competitividade e a forte restrição de investimento em infraestrutura. Ele quer dizer que, no caso, para financiar uma infraestrutura, a iniciativa privada, ela, por vezes, ela não tem uma garantia, né, suficiente que aquele empreendimento ou aquela infraestrutura que ela vai investir, né, vai dar resultado. Então, no caso, então é mais ou menos nesse sentido que o governo acaba exigindo essas garantias elevadas e aí eles afastam a iniciativa privada do fomento da infraestrutura, né, da participação como agentes transformadores da infraestrutura. A gente tem um gráfico aqui ao lado do investimento direto em segmentos relacionados à infraestrutura no Brasil. A gente percebe que aqui no setor de transportes ele está bem abaixo, né, até 2006 ele vem bem abaixo, investimentos diretos do exterior, né, estrangeiros, e a partir de 2006 ele começa a ter um aumento, bem representativo, né, até 2008, que é também tratado no artigo. Aqui também a gente tem o papel do governo, resta do governo resolver essas falhas da coordenação de outras falhas de mercado, atuando na condição de financiamento nas variáveis internacionais. O mercado brasileiro não oferece suporte suficiente para grande volume de projetos de longo prazo e não está preparado para assumir alguns tipos de risco sem garantias relevantes. Isso leva a uma dependência histórica, ainda que reduzida, de fontes oficiais de fomento como o BNDES. O modelo de financiamento, caso mencionado no artigo, ele fala que o artigo é explorado o conceito no ambiente de financiamento de projetos,
a modalidade consolidada é o Project Finance, Finance 1996, que limita a governança na transação do projeto individual, limitando seus riscos para garantir a financiabilidade. Em muita jurisdição, o Project Finance, envolvendo ativos públicos e regulados, é sujeito à legislação específica de parcerias público-privadas, uma instituição com forte impacto sobre a prática do Project Finance. Especificamente no contexto do artigo, a discussão do Project Finance é imediatamente seguida pelas análises como é estruturado no Brasil a lei de concessões, que eu já mencionei anteriormente, e a lei de PPP. A gente pode, nessa parte de concessões, a parte de concessões aeroportuárias é muito forte no Brasil, mas, no caso, demanda um investimento público muito alto. Já em outros modos de transporte, né, como a rodoviária, a gente já tem uma presença muito forte da iniciativa privada, até melhorando a qualidade das vias, melhorando toda a pavimentação das rodovias, por meio dessas concessões, geralmente um prazo de 30 anos, as concessões. E ali tem diversas formas de regulação e formas de, de regular, né, também de colocar normas para esse concessionário seguir. Comentários finais. No artigo, comentários finais, ele se trata de financiamento da estrutura de transporte não é uma tarefa automática e nem simples. As soluções devem ser tecnicamente estudadas e embasadas em dados. Segundo a conclusão do artigo de estudo, é necessário fortalecer a regulação setorial, aplicando políticas distintas para segmentos com uma característica econômica diferente. Assim, a discussão do financiamento tem que evitar soluções simplistas, ideológicas e voluntárias. Antes, é necessário buscar técnicas estudadas, embasadas na ampla literatura acadêmica sobre a estrutura, além de análises fundamentadas em dados, e para a evolução do setor deve ser consequentemente tornados públicos. A literatura conta com exemplos de análise de eficiência a partir de base de dados, Bertolotto, de Soares e Mello, 2011, Acosta Silva e Lima, 2011, e Santos Cardoso Moita, 2011. Mas certamente há uma imensa lacuna a ser preenchida no tocante à disponibilidade de dados para avaliações acadêmicas, regulatórias e estratégias no setor de transporte no Brasil. Os autores desse artigo foi o Alexandre, V.M. Oliveira, e Frederico Araújo Turola. O referencial, conforme a BNT, linkado para análise, o referencial principal foi, no caso, o próprio artigo, que está disponível nesse link, acessado hoje, 27 de novembro de 2025. E os referenciais secundários que eu utilizei para fazer a análise do artigo foi o Baumol, o Bloom, o Barotin, o Hanley, Strogen e Hit, Hag, Oliveira, Alessandro, N. Turola, Frederico Araújo, e o Visgossi, W. Hamilton, J. Lerno e J. Então, basicamente, eu fiz uma análise exploratória desse artigo, explorando os principais pontos que a disciplina pediu para explorar. Então, aqui eu encerro a minha fala. Muito obrigado e espero ter contribuído de alguma forma para a ciência e para melhoramento do estudo do estudo de transporte no Brasil. Obrigado.